Tá muito bom. Achei um livro só nessa coisa aí. Tá muito bom. Nota 9,8. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso Cantinho Literário. Eu sou a Urso da Lua e hoje realmente é um cantinho literário. Hoje é um vlog de leitura que vocês estavam esperando, porque eu comecei a comentar nas outras redes sobre esse vlog de leitura. Eu tenho basicamente uma matéria na faculdade que é uma comparação entre Brasil e França, então obras literárias brasileiras e francesas, e eu precisava achar autores que desse para fazer comparação. No começo do semestre, então vamos contar a história. No começo do semestre, eu tinha em ideia na minha cabeça fazer da Clarice Lispector e da Anne Ernaux. Mas a Anne, eu não achei nenhum conto e crônica e o professor quer justamente crônica e conto para ele conseguir ler na faculdade, né? Ele vai ter que corrigir o trabalho de todo mundo. É um trabalho individual. Então a gente tem que pegar contos e crônicas, livros curtos, para ele conseguir comparar e ler e entender o nosso trabalho. Em resumo, eu pensei na Anne Ernaux, não consegui achar livros, assim, contos dela curtos, então eu desisti, mas eu não desisti da Clarice. E aí eu achei um conto da Simone de Beauvoir, que é o La Femme Rompue, e aqui no Brasil era para ser traduzido como A Mulher Quebrada, A Mulher Rompida, mas foi traduzido como A Mulher Desiludida, tá? Então já adiantando aí um pouco da romantização que fizeram na tradução, de certa forma, nesse tempo. É importante vocês saberem isso, porque eu vou falar uma coisa daqui a pouco que vai fazer sentido com o que eu falei, dessa romantização. Então, assim, eu fui lendo os contos da Clarice, eu gostei de dois, e eu achei que esse conto da Simone ia agregar bastante nessa comparação, ia fazer sentido. Eu quero falar muito sobre o subjetivo de ser mulher, então o que é ser mulher em sociedade, o papel da mulher, o papel de si mesma, o que esperam de você e o que você é de verdade, acho que eu pensei em uma coisa que eu não tinha pensado tanto, essa dicotomia entre você ser um indivíduo mulher e você ser um indivíduo mulher em sociedade. Acho que eu vou fazer muito essa associação. Talvez o meu título fique... Não sei, o título a gente pensa depois, na verdade. A gente nem começou a escrever o trabalho, né? Nesse vídeo, então, a gente vai ler esses contos. A gente vai ler não, né? Eu vou ler e vocês vão me assistir lendo e comentando sobre o conto. Porque se vocês quiserem ler, procurem. Vocês vão ler aí, vocês acham fácil. O da Clarice, né, gente? Ela morreu faz tempo. Tem os contos na internet, se vocês procurarem. E o da Simone tem um porém. Lembra da parte da romantização? Pois é. O da Simone foi um pouco mais difícil de achar, porque eu procurei a obra em francês, La Femme Rompue, mas eu não tenho, gente, o nível de francês necessário para ler o livro da Simone em francês, entendeu? Eu tentei, mas aparentemente eu não tenho. E aí eu desisti, comecei a procurar traduzido para o Brasil. Eu achei edições antigas na internet, mas elas não tinham o conto que eu queria, porque La Femme Rompue tem 3 contos. O conto que eu quero analisar é o monólogo, é o monólogo. E esse aí eu não achei. Eu achei essa tradução, né, essa parte o livro em si, já achei traduzido, mas não tinha esse conto, parece que eles censuraram. Eu acho até que foi, minha teoria é que foi por questões políticas mesmo, tem temas polêmicos como suicídio, como acreditar ou não em Deus. Então, eu acho que essas partes aí acabaram problematizando na época quando veio pro Brasil. E aí minha dúvida na cabeça foi, será que todos os livros dessa obra, traduzidos hoje, têm censura nesse conto ou não? Ou, na verdade, eles... É uma coisa antiga mesmo, eu achei versões mais antigas e eles estavam censurados, ou a pessoa que colocou que censurou, não sei, eu não sei o que pensar. E eu não queria comprar na Amazon justamente porque eu não sabia se o livro ia vir sem um conto ou não.
Aí eu lembrei que a biblioteca da USP existe. E aí eu procurei o livro lá. Eu nem sei porque eu demorei pra pensar nisso na biblioteca, porque eu já peguei vários livros na biblioteca e eles têm sempre muito livro. Então era muito difícil não ter, na verdade, o livro do que realmente. Então não foi uma surpresa tão grande assim pra mim achar ele na biblioteca. Aí eu procurei na internet, vi que tem só um exemplar desse livro. Inclusive, não peguem ele, por favor, se vocês estão vendo esse vídeo. Não reservem ele, porque ele vai ser meu até o fim do mês, tá? Eu não vou devolver. E então... Então eu consegui achar o livro. Esse é o fato. Eu vi que tem um conto, eu consegui ver lá. Eu tava pensando em ir na livraria, se não tivesse, física, e abrir os livros mesmo. Tipo assim, o livro tá lacrado. Infelizmente eu não vou comprar, vou em outra livraria. Ia ser assim, esse ia ser o esquema. Eu não ia comprar um livro sem certeza disso. Enfim, é isso que importa. Eu não li o conto ainda, eu comecei a ler em francês, eu não entendi muito bem. E aí agora vamos para a leitura da versão traduzida que eu peguei na biblioteca. E da Clarice, eu pensei em dois contos para comparar, que é o ovo e a galinha, ou a galinha e o ovo, não sei direito, então vai procurando aí para vocês lerem. E se vocês quiserem ler comigo. E a imitação da Rosa. E eu tô muito tendente no A Imitação da Rosa, sendo sincera. E eu queria muito Clarice. Tipo assim, a Clarice é a primeira que eu pensei pra falar, eu vou fazer o trabalho dela assim, e é isso. Mas eu tava lendo sobre o conto da Simone, que eu ainda não li, mas fui procurar spoilers, infelizmente, porque é trabalho de faculdade, eu preciso saber o que vai acontecer pra saber se eu vou ler ou não. E aí, pelo que eu entendi da história, eu achei que poderia relacionar a parte da maternidade em si com um outro conto que não era da Clarice, que é da Lígia, que é Natal na Barca. Peraí, Natal Barca. Lígia. Um momento. Natal da Barca, que fala de maternidade. É um conto bem estranho, sendo sincera. Eu li esse conto pra entender ele. E eu gostei do conto, assim. Eu acho que daria uma análise muito maior do que eu esperava. Tem muitos elementos dele que são muito próprios dele e que destoariam um pouco da Simone, mas talvez se eu focasse na maternidade, no loucura, maternidade, ser mulher, acho que tudo isso dá pra... Abandono de marido. Então tem muitos temas que esse conto da Lígia conseguiria trazer. Eu vou até perguntar pro professor se dá pra fazer 3 contos. Será que dá? Ou vai ficar pior, né? Ele não vai... Não sei. Eu acho que eu vou focar no da Clarice, que é o que eu queria fazer e que eu gostei também do conto. É um conto também que fala sobre o subjetivo feminino, que fala sobre ser mulher na sociedade, ser o indivíduo ou não ser um indivíduo perante a sociedade, porque a personagem do conto da Clarice, ela basicamente não existe. Ela só existe em função do marido, em função da casa, em função de ser esposa, de ser a mulher dele. E ela não vive, ela não tem a individualidade dela. Tanto que ela recebe uma rosa, por isso que o título, né, A Imitação da Rosa, e ela começa a pensar que ela não talvez merecesse aquela rosa, porque pra que ela vai ter aquela rosa? Não faz sentido ela ter aquela rosa. Mas ela queria muito aquela rosa, então é o indivíduo dela gritando lá dentro, é a mulher dela gritando lá dentro, eu quero aquela rosa. Mas ela por fora decide que não vai ter a rosa, pede pra alguém levar embora essa rosa pra uma outra pessoa. E lá dentro, na hora que a mulher pega a rosa pra levar embora, que ela pediu pra fazer isso, né? Ela começa de novo a ficar assim, meu Deus, mas ela vai levar a rosa. Eu quero aquela rosa, por favor, deixa ela aqui comigo. Mas ela só fala isso na cabecinha dela. Na vida real ela não fala nada, fica quieta, a rosa vai embora e é isso que acontece. Resumo da história é isso. Então fala muito sobre esse ser mulher, subjetivo feminino, que eu acho que vai trazer também muito no da Simone. Só que o da Simone fala de maternidade tão bem, então fala de loucura, fala de monólogo, né? Fala de várias coisas assim. Mas eu acho que pela questão do fluxo de consciência que eu vi que tem, né, o parte do monólogo da Simone e o da Imitação da Rosa, eu acho que eu vou pegar o da Clarice por conta disso. O da Lígia, só em questão de temas, eu acho que seria muito melhor comparado com o conto dela, mas em questão de escrita e de desenvolvimento da personagem, eu acho que é mais a Clarice mesmo que vai ganhar essa disputa. Então vamos de A Imitação da Rosa, de Clarice, e Monólogo, de Simone de Beauvoir. Vamos lá. Ai, não, para aí. Já comecei a ler a primeira página, tá? Que nem a primeira página é o título. Agora já tem uma citação do Flaubert. E aí ela fala assim, ó.
abre aspas. Ela se vinga com o monólogo, fecha aspas. Já começa assim. Eu acho que a Simone, ela refletiu muito sobre essa frase e falou, eu vou escrever um monólogo feminino. Gente, tem uma discussão aqui no texto que fala assim, ó. Ela briga com uma pessoa e fala, você não vai ter a minha pele. Isso me lembrou tanto o que aconteceu agora há pouco, né, com o Justin Bieber e a Hailey. Ele falando que numa briga anterior, passada, não sabemos quando, mas ele confessa assim do nada, que sem ninguém perguntar, que numa briga ele teria falado pra ela, você nunca vai ser a capa da revista Vogue. Tipo, me aborrecendo, estou farta. Meu Deus! Gente, lembra que eu falei da Vogue? Olha isso aqui. Publicarão minha fotografia na Vogue. Eu ia lembrar disso com certeza nessa. Agora tá mais triste, gente. Eu conto e ela tá odiando basicamente todo. Essa parte não foi eu que grifei, tá? Veio assim. Inclusive a parte arrancada que tá do livro que eu tenho que tomar cuidado pra não cair. E aqui ela tá basicamente falando que odeia a humanidade mesmo, em geral. E é isso, odeio todos igualmente, e é sobre isso. Acho que eles foram numa feira, parece. Deve ser alguma coisa lá Essa taça tá igualzinha. E gastaram o dinheiro do estacionamento. Ela não sabe, mas ela vai tirar sangue amanhã. Eu comi todo o ovo de Páscoa, mas sobrou esse aqui pra mostrar pra vocês que tinha chocolate, doce de leite e castanhas. E um pássaro! Eu terminei agora, eu achei bem pesado, forte. E eu tive mais pensamentos sobre como que eu posso relacionar com o da Clarice. Mas no momento eu tô muito impactada, então me deem um tempinho aí pra pensar, respirar. Simone, o que você fez comigo? Eu gostei muito do conto da Simone e eu acho que dialoga realmente muito. Eu até me arrependi de ter pensado e cogitado pegar outras hipóteses da Clarice e até da Lígia, mas o da Lígia até que faz sentido por outros pontos, mas o da Clarice, a imitação da Rosa, faz muito diálogo nessa questão de papel social da mulher, papel de gênero, individualidade, o grito pela dor que a Simone coloca pra Clarice, na verdade é um grito interno, é um grito dentro dela. Pra Simone é mais um grito, talvez assim, ela consigo mesma falando no quarto dela, é pra ela também, só que ela de certa forma ela consegue externalizar. O da Clarice eu acho que é muito mais interno, mais dolorido pra si. É uma dor que ela guarda muito dentro dela, talvez nem ela saiba que é uma dor, assim, de certa forma, ela só sente que está ruim a situação, que não tá gostando de alguma coisa. E enquanto a Simone consegue colocar em palavras o porquê que ela tá sentindo dor, o que tá acontecendo com a vida dela, ela externaliza mais. Acho que essa diferença um pouco das duas, avião. Mas ao mesmo tempo que elas se diferenciam nesse ponto, elas dialogam muito nesse ponto, porque ambas estão com uma dor de certa forma feminina, porque é relacionada ao papel de gênero feminino na sociedade, a boa esposa, a boa mãe, então tudo que se espera da sociedade, e faz as duas protagonistas, as duas personagens narradoras, abdicarem da própria individualidade. Elas querem cumprir, elas precisam, na cabeça delas, cumprir um papel social
E isso faz elas se sentirem dessa forma, sabe? Inclusive no conto da Simone, apesar dela brigar, gritar, fazer esse jogo de raiva, assim, dela pra fora, ela nunca em nenhum momento largou o papel dela como mulher na sociedade. Ela quer o filho, ela quer encontrar o filho, não é nem o marido, né? Mas a questão dos filhos, ela volta pra esse lugar, porque é o lugar que ela conhece, é o lugar que ela foi treinada na sociedade pra ser, né, também. Ela mostra também a relação com a mãe dela, que não era uma relação tão boa, a mãe dela é bem ruim. E é uma dor muito mais, assim, ela até fala do que ela pode fazer se isso não acontecer, sabe? E é uma coisa grave. Agora, na da Clarice, não. A da Clarice, ela volta normal. Ela só tem um devaneio, assim, pequeno durante essa rosa. É como se, assim, ela tava vivendo, assim, meio na dela. E aí a rosa despertasse todo o interior dela. E aí ela fecha num ciclo, ela volta pro que ela tava antes, que é ficar parada, quieta, de certa forma triste, né? A gente percebe a tristeza dela com isso. Ela não fala exatamente tão triste, mas a gente percebe essa dor interna dela por meio dessas ações do que ela volta quando ela, depois de todos os pensamentos que ela reflete, da individualidade dela mesma, enfim. E nem ela sabe, talvez, que busca certa individualidade. É só uma coisa mais inconsciente da personagem, né? Ela só acha estranho ela querer dar a rosa que ela tanto gostava. Por que ela tava fazendo isso, né? Então ela não se questiona tanto a esse ponto. Ela só não aceita a rosa desse jeito, mas queria ter aceitado. O da Simone já é um pouco bem mais direta, bem mais gritante, assim, essa dor. A dor é uma raiva, é bem um female rage mesmo. Ela literalmente começa a jogar tudo que ela tá pensando. São coisas até bem eróticas que estão ali no meio às vezes, coisas bem polêmicas, de certa forma. Ela começa a falar mal da humanidade, ela fala de nacionalidades. Então é um female rage que ela tem literalmente contra toda a humanidade. Ela vai colocando os pontos dela, né? A família dela, pessoas que ela tem raiva, até raiva, de certa forma, da criação dela pra própria filha, da filha dela também, que morreu, e várias coisas. Então, é bem uma explosão de dor e de raiva e de angústia. Toda a dor dela vai pra uma raiva em que ela desconta em tudo e todos. Também as pessoas estão na rua passando, a mãe dela, o marido, o ex-marido, o filho, a filha, ao mesmo tempo mostra um amor do filho e a filha. Então é bem complexo toda a relação que foi criada aí. A Juju também gostou, aparentemente. E é isso, gente. Eu acho que não tem muito o que falar. Eu vou começar a trabalhar, fazer o trabalho agora. Eu acho que eu vou só desenvolver primeiras ideias, eu não vou começar a escrever propriamente, mas eu vou escrever um pouco do que eu pensei durante as leituras dos dois textos. Então é isso, eu gostei muito dos dois contos, eu consigo criar muitas conexões aí entre eles. Eu falei aqui os tópicos principais, eu também vou desenvolver mais porque é um trabalho da faculdade, né? Tipo, essa parte de ser em primeira pessoa, os dois textos, né? Do fluxo de consciência. Fluxo de consciência, não sei se vocês sabem, mas basicamente é onde estão os melhores livros. Porque você entra na mente da personagem, sabe? A personagem tá ali, ela existe, ela pode, sei lá, pegar um objeto, pegar um copo, pegar um papel, e ela está fazendo uma ação. Até aí, ok, a gente entende isso. Agora, como que você coloca os pensamentos da personagem ao pegar uma caneca? E se ela tá pegando essa caneca tremendo? Tem forma de colocar isso, do tipo assim, ela tá nervosa, você faz ela tremer a caneca assim, tipo, sei lá, uma coisa assim, você escreve dessa forma. Mas entrar na cabeça da personagem, existem várias formas de fazer isso, né? E mexe muito com passado, presente e futuro, tudo junto ao mesmo tempo, sem muita separação. O conto, inclusive, monólogo da Simone, ele não tem muita pontuação, assim, é umas pontuações bem esporádicas, pouquíssimas, tem concordância as palavras, mas é como se ela estivesse literalmente falando com você sem pontuação nenhuma, assim, sem parar e sem pausa e sei lá o que. Aí vai indo sem ponto nenhum, sem vírgula. É bem assim, você tá lá na cabeça da personagem. Não tem como você não pensar que você não tá na cabeça da personagem. A da Clarice também dá pra perceber esse fluxo de consciência na parte quando ela pega a rosa, principalmente, né? Quando ela vê a rosa, quando ela reflete sobre a rosa e, consequentemente, sobre a vida dela inteira. Então, vou me preparar para escrever sobre algumas coisas mais pontuais de literatura, assim, crítica literária, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, já tem aí a impressão dos livros, do que eu gostei das obras, né, dos contos, que se relacionam muito. E leiam, porque é bem tranquilo de ler, gente. Não tô falando pra vocês lerem
livros, assim, de 1000 páginas. Não tô falando pra vocês lerem Os Miseráveis, tô falando pra vocês lerem um continho de 10. Acho que o da Simone tem 20 e poucas páginas, quase 30. E o da Clarice, pelo que eu lembro, tinha 10, 11 também. Mais ou menos isso, né? Bem curtinho, assim, bem tranquilo. Leiam, reflitam e me falem, se vocês forem ler, o que vocês acharam também do conto, se vocês também tiveram as mesmas impressões, seja só um conto, seja os dois. E eu até, quem sabe, eu não coloco no meu trabalho. Me ajudem a fazer o trabalho. Brincadeira, gente. Eu já pensei no meu trabalho, sendo sincera, agora é só realmente organizar as ideias. Mas vai que tem algum insight novo aí, né, que eu não tinha percebido. Vocês me ajudem. Não sei, só avisando assim, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos. No caso, eu vou deixar mais uns videozinhos curtinhos agora e daqui a pouco beijinhos.